Estamos de volta para completar a segunda metade dessa discussão sobre programas. E começando por um ponto muito quente, que é dos fechamentos, ou fechos como a gente mais comumente usa no dia a dia. Mas um programador, ou desculpe, um tradutor profissional chamaria de fechamento. Fecho, fechamento. Do inglês closure, né? O verbo to close é fechar. Closure é o efeito de fechar. Essa é uma terminologia que tem origem bem determinada, é lá da matemática, da lógica. Né? Então aqui nós temos uma sentença fechada e uma sentença aberta. Sentença fechada quer dizer o seguinte: todas as variáveis são locais, ou seja, todas as variáveis são ligadas. Ligada quer dizer vinculada, é um bind, tá? Bound, elas são bound, elas são ligadas. Elas são ligadas a quê? Elas são ligadas a algum quantificador, a algum momento de definição. O quantificador praticamente define a variável, né? Então, x, quem são esses x aqui? No limite desse somatório e aqui no corpo do somatório. É o x do qualquer que seja. Quem é o y? É o y do existe. Então, a sentença está completamente definida. Todas as variáveis que aparecem, nós sabemos quem são aqui mesmo. Então, todas as ocorrências são ligadas. Isso quer dizer que é uma sentença fechada. Aqui ó, a palavra fechar. Já no segundo exemplo, temos A, temos B, porém C não. Então, A e B estão ligadas, C é não ligada. Isso quer dizer que é um aberto, né? Se uma, basta que uma, mas claro que pode ser mais de uma, mas basta que uma ocorrência de uma variável seja não ligada, a sentença é aberta, é um aberto. Porque nós não conseguimos completar o sentido a partir dela mesma. Nós temos que saber quem é C, de que se trata esse C. No caso de matemática, seria alguém definido no enunciado de um teorema, de um lema, de um exercício. Bom, a analogia com a linguagem de programação, na terminologia de linguagem de programação, seria uma variável não local, um vínculo não local, né? que é definido em algum outro lugar. Muito bem. Então, por que fecho? Por que fecho? Porque nós resolvemos este aberto, este não local. Ao resolver o não local, nós transformamos a sentença aberta numa sentença fechada. Ao definir, ao dizer quem é este C, essa sentença passaria a ser fechada. Então, isso é fechamento. Isso é closure. Então, vamos retomar a nossa discussão de funções de ordem superior. Nós vimos principalmente quando a função recebe outra, mas agora nós vamos ver retornando. Então, temos aqui o exemplo em Scheme. Vamos chamar o nosso interpretador Scheme e digitar aqui, ó, função de ordem superior, FOSS, de um certo A, nós vamos retornar uma função que incrementa, recebe um valor, incrementa esse valor. Veja que não depende do A aqui, meio de propósito, a gente vai dar uma razão para esse A daqui a pouco, certo? Então, se eu perguntar quem é FOSS, FOSS é um tipo de uma procedure, só que ele não mostra o código, só ele simplifica essa estrutura. E aí eu posso fazer FOSS de 10, e aí vem uma outra procedure, não é mais a procedure FOSS, é o lambda x mais 1, né? Bom, podemos fazer isto em Kotlin também, ó, já está aqui. Eu já carreguei esse repo, ó, quem é FOSS de 10. Quem é FOSS? Ela recebe um inteiro aqui que nunca é usado por enquanto, mas ela retorna, o tipo do retorno é muito interessante. É uma função.
Aqui nós estamos vendo a função de ordem superior pelo outro lado, né? E no tipo, isso está representado no próprio tipo. O tipo é uma função que recebe o inteiro e retorna o inteiro, tá? Está aqui o lambda, a expressão lambda. Então, se eu fizer for de 10, eu recebo essa expressão. Se eu aplicar 1000, eu recebo 1001. Bom, tem outras formas de aplicar direto, né? Veja que eu vou precisar abrir dois parênteses. Um é para aplicação da função que retorna. A outra é para criar essa tal função. Então, FOS de 7, isso vai retornar o cara que encomenda. Se eu aplicar 1000, vem 1001. É isso que valeria lá no Kotlin a fazer FOS de 7. E aí, isso é uma função, aí eu aplico a outro valor. É interessante, ó, abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses. Por quê? Essa primeira está criando uma função, e aí essa função está sendo aplicada o valor 1000 aplicado a ela. Bom, então temos aqui apenas uma notação disso. Muito bem, vai ficar mais interessante agora porque nós vamos modificar. Nós vamos colocar este A, veja, uma variável não local agora, hein? Quem que é este A? Uma variável não local em relação ao resultado. Esse lambda que ele vai carregando uma variável no local. E aí, como a gente resolve esse vínculo? Tá? Então, vou modificar aqui. Então, agora vai ser x mais A. Então, eu tenho que reiniciar o REPL. E agora eu posso fazer FOS de 7 aplicar a 10. Dessa vez deu 17. Tá? Então, ele levou, veja que na criação, ele leva consigo, por escopamento estático, será isso? Sim, é uma vinculação do tipo estática, mas ela tem sutilezas. Mas vamos falar da vinculação daqui a pouco. Primeiro vamos definir fecho, então. Um pouco que já explicamos, agora vamos definir. A função lambda, que é retornada como resultado, pode conter vínculos que, do seu ponto de vista, são não locais. É o que nós vimos. Tá? Esses vínculos não locais, no momento do retorno, são resolvidos no ambiente de referenciamento estático da definição, ou seja, do ponto de definição da função lambda. Isso é chamado de vinculação profunda. Depois nós veremos outras vinculações. Tá? Mas, em resumo, a função lambda carrega consigo para sempre, o valor lambda carrega consigo para sempre, até o fim do programa, até o momento que ela for desalocada, o ambiente de referenciamento estático do momento de sua criação, né, a vinculação profunda. Então é isso, a função como valor. O que é uma função como valor? Os parâmetros, o corpo e o ambiente de referenciamento. Isso é um fecho. Fecho porque ela não tem aberto, ela não tem definição, ela é completa. As variáveis não locais já estão definidas neste ambiente que vai junto. Pronto, essa que é a ideia. Tá? Aqui nós temos uma aplicação clássica, né? Eu estou executando a função de ordem superior com 10, ela cria o fecho com o valor 10 e eu guardo isso numa variável, soma 10. Então, esse soma 10 é o fecho. O valor dele é um fecho. O que é que ele tem? A função e as variáveis não locais, no caso 10. Ele vai levar esse 10 para sempre. Então, se eu fizer soma 10 com 5 dá 15. Se eu fizer soma 10 com 50 dá 60. Ele está somando 10. Tá? Aqui é a mesma ideia com a sintaxe do Kotlin. Não só a sintaxe é semântica. Né? Aqui a mesma ideia em Kotlin.
Bom, eu quis fazer em Emacs Lisp por uma coisa muito interessante, mais interessante aqui. Então veja, definir a função for de A, lambda de x mais xa igual, quase idêntico ao que eu fiz em Scheme. Só muda aqui a sintaxe, né? Bom, enfim. Aí eu guardei isso em soma 10. Eu chamei FOS10, que retorna essa função, guardei em soma 10. E aí eu digitei soma 10. O que é que veio? Olha que legal. Bom, vamos tirar esse vermelho, verde e azul por enquanto aqui mentalmente. Vem uma lista do tipo closure, explicitamente. Aí tem uma primeira lista interna, depois outra e outra. A primeira lista, que é uma lista de pares, é como se fosse um array, né? Como se fosse um dicionário. Tem lá A associado a 10 e esse true aqui deve ser para terminar. É como se fosse um fim de lista, deve ser. Depois nós temos parâmetros e corpo. Mas olha que interessante, né? Fica bem explícito. Nós temos um fecho, um closure, como valor, né? Bom, infelizmente no Emacs Lisp, aplicar aquele soma 10, porque eu usei def-var, é bem complicado, certo? Aplicar no sentido de aplicar uma função, né? Usá-lo como função é bem complicado e foi só por isso que eu tive que voltar para o Scheme e abandonar o Emacs Lisp. Não que não seja impossível usar, mas seria uma burocracia a mais, que justamente no Scheme tem essa simplicidade conceitual que eu não tenho que entender mais uma coisa. O meu mesmo raciocínio para armazenar variáveis booleanas, para armazenar números. Agora eu uso o mesmo raciocínio para armazenar e usar fechos, né, em Scheme. Mas legal que o Emacs Lisp tem aqui uma forma de mostrar bem mais interessante. Funções anônimas. Vamos falar de Kotlin um pouco, tá? Funções lambda são funções anônimas e fechos é tudo a mesma coisa? Quando eu falo fecho, eu estou querendo dizer uma função lambda e vice-versa, e isso também é conhecido como função anônima? Resposta, sim, não. A resposta é sim. Você pode pensar a função lambda como uma função que não tem nome, é só um valor. Ela não está vinculada. Anônimo é sem nome. Sem nome porque ela não está vinculada, ela não é um vínculo. Ela é um dos lados do vínculo. Tá? E aí você fica livre para vincular com qualquer nome. O nome não faz parte do valor. O nome faz parte do ambiente de referenciamento. Como tudo, como booleanos, variáveis, números, enfim, strings e agora fechos, tá? Então, o nome não faz parte. Mas em Kotlin tem uma coisa. Eles têm dois tipos de literais para fechos. Uma que é o que eu tenho chamado de lambda, mas eles têm uma coisa que eles chamam funções anônimas. Eu vou explicar a diferença, mas já vou dizer que a terminologia em Kotlin só aumenta a confusão, tá? Devia ter sido literal com retorno, literal extensa, ou literal completa, ou literal, enfim, verborrágica, qualquer coisa menos função anônima. Por quê? Porque você está usando um termo da semântica para diferenciar sintaxe. Você tem duas sintaxes, você tem duas literais, e que tem a mesma semântica, né? E você quer diferenciar. Então você usa uma terminologia que confunde, porque na semântica é a mesma coisa. É um fecho, tá? Então essa resposta sim, não aqui é provocativa no sentido de que terminologia em linguagem de programação é uma área sensível. Porque há muita liberdade, as pessoas não seguem autores ou cientistas, elas não vão nos livros. São programadores criando suas ferramentas e eles têm toda a liberdade, eles abusam mesmo da criatividade. Então é preciso andar pisando em ovos quando o assunto é terminologia de linguagem de programação. É muito fácil escorregar. Bom, agora vamos ver a diferença em Kotlin.
é que Kotlin é uma linguagem estaticamente tipada. Então, esses lambdas, às vezes tem que ter anotações de tipos e tal. No lambda, propriamente, você não tem como dizer o tipo do retorno. Não é fácil especificar o tipo do retorno. Se você precisa muito, e às vezes é necessário, especificar o tipo do retorno, é só escrever uma função sem pôr nome. Bom, nesse caso eles foram bem espertos, né? Porque não criaram uma coisa a mais. É só você pensar que você vai definir uma função qualquer e só não vai pôr o nome. Então não vai haver um vínculo. Ele não vai para o ambiente de referenciamento. É criado um valor, é criado um fecho. E aí você associa como quiser. Tá? Bom, já que a gente está falando de Kotlin, eu vou aproveitar e vou sair do assunto, off-topic aqui, para só mencionar algumas coisinhas de Kotlin. Bom, primeiro um syntactic sugar, que eu esqueci de pôr no último vídeo, ficaria mais pertinente no último vídeo, que é quando você tem um argumento lambda, tá? Você vai ter um argumento que é um lambda. Então aqui nós temos duas funções, gama e kappa. Essa gama eu tenho lá, já tenho aqui, né? Muito bem, então eu vou mostrar ao vivo o que está escrito ali, ó, gama. Então eu posso criar uma função qualquer, né? Então eu vou fazer aqui x retorna x vezes x. Vamos mudar um pouco, né? X, Ctrl Enter, Command Enter. O gama aplica 10, né? Bom, o que é muito bobinho que eu quero mostrar? Que quando você aplica um argumento que é um lambda, aqui no fim, no último parâmetro, ele dispensa você de usar os parênteses. Ele é esperto o suficiente para falar, olha, isso aqui só poderia existir numa função, ele não pôs os parênteses, mas eu, compilador, esse é um compilador amigo, né? Eu, compilador, sei e eu vou pôr para ele, tá? É um syntactic sugar, muito bom por sinal. Vejam como fica light. Mas isso vale também, vamos lá para outra função que eu chamei de capa. Lá eu botei um valor inteiro, é a mesma função gama, né? Só que com um parâmetro a mais que é o inteiro. Eu vou me perder aqui em tantos parênteses. Deixa eu ver se eu já não me perdi ali. Return f de a. Então, nada mais, a não ser que em vez de ser o 10, eu vou passar. Então, aqui eu poderia usar... Então, opa, vamos recarregar aqui. Ele já recarregou? Será que eu já tinha criado? Será que já tem outro lugar? Se recarregou, foi rápido. Meus domínios de IntelliJ não são os melhores ainda. Muito bem, eu faria o quê? Capa set, e aí eu vou botar it vezes it. Já vimos isso, né? Ctrl E. Bom, quadrado 49. O que é interessante é o seguinte, o último parâmetro, aliás, o último argumento, bom, o último parâmetro recebe uma função, certo? Recebe uma função. E eu escrevi essa função como um lambda, que tem parênteses. Então eu posso, neste último, encurtar, né, e escrever it vezes it. Perfeito. Muito legal essa facilidade. Isso abre margem, ó. Vou escrever a função capa com esse jeito, ó. Capa de 15, abre parênteses. É aquela mesma função, nada diferente. Eu só estou brincando aqui de quebrar linhas e de omitir os parênteses. Mas olha como fica com cara de como se fosse um bloco de alguma coisa. Isso é muito comum e é usado para fazer DSLs, quer dizer, Domain Specific Languages, uma coisa muito
quente no mundo das linguagens de programação. São linguagens específicas para assuntos específicos, né? Então aqui, por exemplo, uma linguagem para alocação de memória, para executar alguma coisa fazendo considerações de alocação de memória, tá? É uma função que recebe um lambda, eu omito os parênteses, pego minha literal lambda, quebro em linhas e fica com a cara de como se fosse uma construção. Muitas DSL de uma linguagem, né? Como se eu tivesse expandido o Kotlin, como se main scope fizesse parte do Kotlin. Quer dizer, na verdade eu tenho uma linguagem a la Kotlin aqui, né? Um mix de Kotlin com alguma coisa. Esses termos vão criar aqui toda uma semântica da área do domínio, né? De aplicação disso aqui. Então, fica parecendo como se fosse uma linguagem especializada mesmo. Na verdade né? Mas o que eu quero dizer é que a implementação não eu não faço um analisador Lex, um analisador sintático, etc. Não, eu uso os próprios mecanismos de sintaxe do Kotlin, os atalhos, os macetes, como eu falei, da linguagem Kotlin para improvisar essa linguagem. Bom, outra coisinha do Kotlin. Se eu quiser passar como função, como argumento de função, uma função que está definida tradicionalmente. Tá? Então, é só usar esse operador aqui. Em C++, esse operador é chamado de operador escopo. Tá? Porque se eu não pusesse isso, o compilador ia se perder. Ele ia achar que eu estava querendo executar incremento aqui ao vivo, como se eu estivesse chamando uma função dentro da outra. Né? E aí ele falar, poxa, mas está faltando parâmetros. Ele ia reclamar, não ia compilar. Então, quando eu ponho isso aqui, meio que eu estou dizendo, não, eu estou passando o nome. Equivale lá em Scheme a colocar um asterisco. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é um efeito parecido. Né? Isso aí é muito inspirado no operador escopo do C++, de forma que você tem alguém antes do operador. Se você não põe, é que você está dizendo no escopo atual. Então, no escopo atual, tem alguém que se chama incrementa e esse é alguém que eu estou passando. Aqui eu fui na biblioteca string e peguei lá alguém que se chama size. Então, foi um conteúdo rapidinho. Outro conteúdo interessante é número de variável de parâmetros. Ou argumentos, depende se você está declarando ou está usando, tá? Numa subrrotina. Então a gente conhece isso do printf. Vejam esse printf em C, %d10, %d, 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 10, 100 mil. Então este printf tem dois parâmetros. Este tem 4, né? A string mais 3. Como isso é possível? Não discutiremos aqui, é fácil encontrar, tem a ver com o stack frame do C, como ele é construído definido, tá? Não é o nosso tema aqui. O tema aqui é dizer que em Kotlin tem um efeito parecido. Eu ponho esse modificador. Veja como é interessante uma linguagem que anota os tipos depois. Os tipos vêm depois, então abre espaço aqui para o antes ser reservado para modificadores. Então, eu vou adicionar esse modificador arg, né, que é argumentos, número variável de argumentos, e eu quis chamar aqui de II no plural, tá? Como se fosse um plural. Por que eu não pus IS? Normalmente eu poria IS. Porque IS é uma palavra reservada, tá? Então eu pus II. Bom, não retorna nada. Aqui ele vai pegar este I como uma coleção, como uma espécie de array. Vai pegar um elemento um a um. Nós voltaremos para entender isso aqui em encontros futuros. Mas basicamente isso é um laço que começa no primeiro elemento da coleção, aí vai de um em um até o final, como nós costumamos fazer sempre com arrays, né? A gente faz um for igual a zero, i menor que o tamanho, i mais mais. Aqui teria o mesmo efeito. E vejam que eu uso zeta tanto com 2 quanto com
4, quantos eu quiser. Eu posso criar funções assim em Kotlin. Eu tenho essa função aqui. Tenho. Então eu posso já executá-la. 770 17 717 e 171, né? Vejam que eu usei aqui com 5. Bom, associado a isso tem um outro macetinho, que é esse operador spread. Spread é que espalha, né? Você pode, é meio um efeito contrário, você pode ter lá um array e você quer fazer como se você digitasse esse array, tá? Então vamos criar aqui um array val a array of 1, 2, 3. Infelizmente aqui por uma questão de modificação de tipos, não se percam com isso. Muito bem. Agora se eu digitar zeta asterisco A, é como se eu tivesse digitado 1,2,3. Ele converte um array numa espécie de digitação de vários parâmetros. E você pode misturar isso, né? Você pode misturar isso. É bem legal. Muito bem, vamos voltar ao que interessa, né? Vamos voltar para escopos, fechamentos, vínculos. Aliás, vamos voltar para fechamentos e rediscutir escopo, tá? Como a existência de fechos altera a noção de escopo? Poxa, realmente as variáveis capturadas agora, onde elas estão valendo? Elas vão junto, então modifica um pouco aquela ideia, né? Claro, elas vêm por escopo estático, né? Como é que elas são definidas? Nós vamos ver brevemente que existem várias estratégias, na verdade, mas até onde eu expliquei, elas vêm por vinculação profunda, é como se fosse o escopo estático ali. Mas ela mesma está valendo onde? Ela passa a valer para onde o fecho vai. Então, as variáveis capturadas no escopo, quer dizer, as não locais, a questão aqui, na verdade, é o tempo de vida. Esse tempo de vida é ampliado, tá? Para o mesmo tempo de vida do programa, certo? E aí eu acho que provavelmente para que isso aconteça, elas não podem ficar na pilha, né? Quando o tempo de vida excede, a gente tem que alocar no heap. Então, o fecho é capaz, aí vai de cada linguagem, vai de cada compilador, não é nem a linguagem, vai de cada compilador, mas é bem capaz que a implementação de um fecho seja no heap. Fechos são seres habitantes, o habitat natural dos fechos é o heap. Tá? Essa é chamada de extensão ilimitada, extensão do tempo de vida. Né? Ilimitada porque é até o fim do programa ou até o fecho ser desalocado, o fecho ser para de usar. Então, numa linguagem como Lisp, é por coleta de lixo. Né? Você parou de usar um fecho, ele está no heap, a coleta de lixo vai liberar. Muito bem, forma de resolver a vinculação. Eu já falei que fechos usam a vinculação profunda, né? Então, o ambiente da definição... Bom, vamos ver. Vinculação rasa, solo bind, vinculação profunda, deep binding, e essa vinculação ad hoc. Que em português, no Brasil, a gente fala muito ad hoc, né? Usa o H mudo, mas isso é latim, e como se pronuncia o latim é meio controverso, né? Porque são pronúncias reconstruídas. Né? Bom, esse ad hoc vem do latim para isto. É muito usado no direito. Quer dizer, é algo que não é permanente. Ele é usado, ele tem um efeito agora, mas não há garantia que vigore depois. Por exemplo, parecerista ad hoc
ad hoc, né? O que é um parecerista ad hoc? É alguém que veio para dar um parecer, ele dá o parecer e aí depois do parecer, para o parecer, ele deixa de ser um parecerista. Às vezes eu quero usar improvisado, mas não é a palavra correta. Ele é usado momentaneamente, né? Ele não é do quadro fixo de pareceristas da organização lá, do instituto, ou sei lá. Então aqui, essa vinculação, ela não é definitiva, né? Ela é circunstancial, digamos assim. Acho que circunstancial é uma boa palavra. Bom, vamos ler. Vinculação rasa. Então existe uma solução de nome, mas essa solução é feita no ambiente da subrrotina chamada. Então lá vai o fecho, não é bem um fecho, né? Porque o fecho pressupõe a vinculação profunda. Mas lá vai o lambda com suas variáveis não locais e você precisa resolver as variáveis não locais, você resolve ali onde ela é usada, na subrrotina chamada. Isso é vinculação rasa, é a mais fácil, né? Imediata ali. A vinculação profunda é no ambiente de referenciamento da definição da subrrotina, do lambda. Quer dizer, é o fecho. É aquele ambiente da definição, da criação da função que vai junto, né, com a função. E a vinculação ad hoc, é na subrrotina que chama. Então temos um exemplo do livro. Eu reescrevi aqui num falso Kotlin. Vamos olhar com calma, né? Nós temos uma grande função sub1, uma grande subrrotina sub1. Ela cria aqui uma variável x, ela cria umas 3 subrrotinas e lá embaixo ela faz um x igual a 1 e chama sub3. Bom, vamos ver as 3. A sub2 imprime o x. Isso aqui é uma sintaxe do Kotlin para ler uma variável. É uma mistura, é um printf que mistura a string com o nome da variável, tá? Isso chama template, né? Bom, sub3 cria uma nova variável x valendo 3, sub4 cria uma nova variável x valendo 4, mas o que é interessante é sub3 usa sub4 passando sub2. Então a chave é sub3, tá? Sub3 usa sub2, mas ela passa como se fosse uma função variável, né? Uma variável que é uma função, e lá dentro do sub4, essa variável é usada. Então vamos ver um por um. Variável rasa. Imprime 4. Por quê? Onde foi que a função, onde é que o vínculo é criado? O vínculo é criado aqui, ó, no sub2. Ele é definido aqui, né? Ele é definido aqui, a definição. Então, esse x está não local. Aqui ele é instanciado, digamos assim, né? E ele é passado. Aqui essa variável sub-x vem o conteúdo dela é esse tal desse sub2 que é executado aqui. Ora, na vinculação rápida, rasa e também rápida, como é que ele é resolvido? Ele é resolvido no próprio contexto aqui. Então ela vai achar esse x igual a 4. Por isso que a vinculação imprime 4, porque ela é executada aqui. A vinculação profunda carrega a definição. Então, esse x é esse x global aqui. Global não, né? O x da sub1, que vale 1. Então, nesse momento aqui, o fecho já está contendo o x valendo 1 ali, porque é aquele x do sub1. Então, na hora que é chamado aqui, ele está junto, ele está lá dentro, ele é usado lá dentro, imprime 1. E, por fim, a vinculação ad hoc é de quem chama. Quem que chamou esse sub3 aqui, ó. Esse sub3 é que instanciou aqui, ó, que aqui é a definição. Aqui é que realmente você fez surgir no heap, digamos assim, né? Então ele leva esse 3.
Muito bem, terminamos fecho. Eu só queria fechar o assunto funções discutindo igualdade de funções. Porque nós falamos muito em funções como valores, mas é possível comparar funções, saber se duas funções são iguais? Antes de falar disso, eu queria falar, eu vou aproveitar esse assunto e vou estender também, vou sair um pouco, ampliar a discussão, expandir para a questão da igualdade em outros tipos. E nada melhor que scheme, né? Scheme nós temos igual, esse e que interrogação, esse equal interrogação, e tem mais, tem EQV, tem umas comparações para string, para caractere. Então vamos fazer aqui. Igual sozinho é para números. 3 e 4 são iguais, falso. 3 e 3 são iguais, true. Igual com e que interrogação é assim. Ele é esperto. Se eu passar 3 e 3, ele detecta que são números, ele testa o tipo, ele detecta que são números, e lá por baixo ele chama aquele igual que a gente já usou, tá? Ele fica sendo uma espécie de front-end, né? Uma fachada, que lá por baixo ele redireciona e ele chama a igualdade específica, né? Mas o barato do EQ é que ele é um EQ de endereço, quando você está falando de gente que existe no RIP. Então, por exemplo, se eu passar símbolos, são puros nomes, dá igual. Por quê? Porque símbolos não existem no RIP, né? Vamos passar uma coisa que existe no RIP. Vamos passar uma lista. A lista 1, 2 e a lista 1, 2. Deu falsas, não são iguais. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar define H1, 1, 2. Define H2, 1, 2. Cada um desses é diferente no RIP. Eles, por acaso, eles têm o mesmo conteúdo, mas na memória mesmo eles são duas coisas que são iguais nos valores, mas elas são diferentes na memória. Então, se eu fizer agora EQ H1 e H2, deu falso. Mas se eu fizer EQ H1 e H1, deu que são iguais. Por quê? H1 é o mesmo H1 na memória. Tá? Então, existe um equal, que é quem compara a semana, o que significa uma lista. No significado de lista, não na presença na memória, não nos ponteiros, mas no que ela significa. 1, 2 é igual a 1, 2, sim, são iguais. Eu posso passar ali H1 e H2 também, ó. Equal H1 e H2. Deu igual. Então ele faz uma comparação semântica, ele compara item por item da lista. Tá? Então é isso que está aqui. Tá? Aqui é apenas uma documentação até mais resumida do que eu fiz ali. Mas se alguém acha que isso é picuinha, muito detalhe de uma linguagem como Lisp, né? Não é só Lisp, hein? JavaScript você vai ter, não só JavaScript, essa vontade, essa intenção de comparar ponteiros, endereços, ou comparar o que significa, está por aí, em várias linguagens. Em JavaScript é o conhecido igual, 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 igual. E agora vamos falar de igualdade de funções. Lambda x mais xx e lambda x vezes 2x são a mesma função, pensando em números, né? E aí? A gente tende a rapidamente dizer que sim, né? A questão é como um compilador saberia que sim, como um interpretador saberia que sim, como um algoritmo determinaria que sim. Então, existe toda uma dificuldade que vem da lógica, tá? E eu vou dar uma resposta aqui, começando para vocês não entenderem mesmo. Eu vou dizer que intencionalmente, com S mesmo, tá? Não é intenção como propósito, né? Eu tenho a intenção de
completar este assunto hoje. Não, não é a intenção com C cedilha, é a intenção com S. Intencionalmente não, elas não são a mesma, mas extensionalmente sim. O que eu quis dizer? Então, eu achei um blog em português interessante aqui, Ars Computatio. Ele tem lá uma longa discussão sobre o surgimento disso. Eu capturei esse trecho. Aí tem intenção e extensão. Isso ele está falando lá de 1600 e pouco o pessoal da linguística, da lógica. Da linguística eu quero falar da semântica das línguas, né? Da língua inglesa, da língua portuguesa, enfim. A intenção e a extensão eram duas formas de descrever uma ideia qualquer. A intenção por meio de um inventário dos atributos essenciais da ideia, ou seja, quase que como a sua definição, a sua essência, tá? Sem os quais ela passará a ser outra coisa. Então, eu estou somando duas coisas e agora eu estou multiplicando. Se eu deixo de somar e passo a multiplicar, vira outra coisa, tá? Então, por isso que intencionalmente eu mudei. Mas extensionalmente é o inventário dos elementos que satisfazem a ideia enquanto conceito. Então, se eu pegar todos os valores que associam x e o resultado dessa função, todos os pares ordenados de x, claro que são infinitos, né? Claro que são infinitos. Todos os pares ordenados de x com alguém, que é o resultado, e todo o conjunto de pares ordenados de x e o outro alguém, que é o resultado, esses conjuntos serão o mesmo. Tá? O conjunto de domínio de, como a gente diz, abscissa e ordenada, nesses pares ordenados das funções, o conjunto inteiro, que é infinito, vai ser igual. Então, extensionalmente, eu sei que eles são. Isso seria interessante exemplificar, talvez com booleanos, que são finitos, né? Aí ficaria, daria até para escrever. Mas meu plano aqui não é só mencionar que existe essa dificuldade, tá? Isso aí é lá no contexto da lógica. Já no contexto da lógica a gente não pode falar. Já é uma questão, já é um desafio, é uma coisa. Não é questão nem de que é não resolvida. Eu nem devo dizer que é não resolvida. É resolvida e a solução é que existe uma dicotomia, existem abordagens. Você tem que escolher a sua abordagem, tá? Isso vazou para o mundo da computação. Existem aí sistemas de raciocínio automatizado, né, usados como assistente de demonstração de teoremas, se usa também para demonstrar que programas estão corretos. Existe toda uma linha aí. E lá existe essa divisão. Então nós temos o famoso New Pearl, do Bob Constable, da Universidade de Cornell. Lá das antigas, um dos pioneiros, ele fez esse esforço de criar computacionalmente um sistema para raciocínio automatizado, né, para lógica, que é o New Pearl. Ele e a equipe dele, uma equipe extensa de muitos e muitos anos, eles optaram por uma abordagem extensional. Já o Koch, que é francês, que é baseado em teoria dos tipos dependentes, que é um grande sucesso, é um grande case, ele tem uma abordagem intencional. Então, não vamos falar de igualdade de funções. Esse é um slide final para terminar. Nosso tema era funções de ordem superior e eu trouxe aqui uma função, essa função D, derivada, né? Derivada de uma função. Nós temos aqui, ó, o H, um parâmetro f, que é uma função dos números reais, e retorna outra função dos números reais. Essa é a função derivada. Como é que eu retorno? Eu retorno uma função que recebe um elemento, e aí ele faz aquela conta f de x mais h. Sim, o f o f vai ficar, ele vem como não local aqui, né? O f vai ficar no fecho, o f vai ficar como um vínculo aí no ambiente de referenciamento. Então ele vai levar esse f para sempre com ele,
E sempre que você pegar esse cara e aplicar uma função, ele vai pegar o f, calcular no valor ali e tal. Enfim, é uma derivada, é um cálculo numérico aí, né? Porque a gente está usando aqui números reais, é um valor aproximado, mas o fato é que você pode usar se botar aqui derive 0,0001, você está escolhendo a precisão, né, de cosseno. Você pode usar esse cara como menos o seno, né? Muito bem, terminamos um tópico importante com várias ideias curiosas, várias provocações para nos fazer pensar. E o próximo tema ainda mais quente, que é tipos. Então, aguardo você semana que vem.